Eu só tenho um microfone aí que toda hora fica entrando, dando um ruído bem suportável aqui, cara. Pensei até que era meu fone, mas eu tô ouvindo também. Pensei que era aqui. Agora vocês estão com esse barulho aí? Agora passou. Mas toda Tá, eu vou ativar o mudo de todo mundo aqui e se alguém precisar falar, desativa aí para falar, tá ok? Era o microfone do Lindomar. Ah, tá bom. Bom, boa noite mais uma vez a todos aí. Mandei um e-mail hoje pelos e-mails que eu tenho da turma, né, do CIA, para lembrar aí de vocês se cadastrarem lá no Classroom, né? O material todo está lá. Lembrando que não está autorizada a divulgação de nenhum material da minha disciplina, né? E para entrar no Classroom, é esse código aqui. Entra lá, classroom.google.com e digita esse código aqui, H3NYQTS. E aí tem todo o material lá e eu não vou mandar e-mail para vocês quando tiver que informar qualquer coisa sobre prova. Vou mandar pelo Classroom, tá ok? Então, peço que cadastrem lá e tem um número muito pequeno de alunos cadastrados lá comparado com o quantitativo de alunos inscritos na disciplina, ok? Bom, meu canal no YouTube também, espero que todos já tenham se cadastrado aí, clicado em seguir e ativado o sininho para poder acompanhar todas as novidades do canal, que é onde eu estou postando também as aulas, né? As aulas estão ficando gravadas numa playlist que eu criei lá de processo de fabricação 3. E aí, todas as aulas vão ficar gravadas lá nessa playlist. Então, na aula anterior, né? Lembrando que a gente falou dos aspectos da temperatura, da conformação dos metais, trabalho a frio, a morno e a quente. Falamos da temperatura da escala homóloga e fizemos aí alguns exemplos, né, de aplicação e definimos as características do material quando ele sofre trabalho a frio, a morno e a quente. O que acontece em cada um. E lembrando que o trabalho a frio é caracterizado pelo encruamento do material. O trabalho a morno, o material sofre recuperação. E o trabalho a quente, o material sofre recristalização, né? Então, são as características aí de cada um dos tipos de conformação com relação à temperatura do material, ok? Na aula de hoje, a gente vai finalizar o trabalho a quente, né, as características de trabalho a quente, e falar especificamente dos processos de recuperação e recristalização. E vamos fazer aí uma recapitulação de todo o conteúdo aí do capítulo 1, né? Dessa parte inicial aí que eu acho que é fundamental a gente ter em mente os conceitos gerais de conformação mecânica que são aplicados a todas as operações de conformação mecânica. Esse livro aqui é um livro texto que eu tomo como padrão, do Hellman e Settling, Fundamentos da Conformação Mecânica dos Metais, que é um livro bastante clássico nessa área. Bom, então lembrando, né, que a gente terminou na aula passada falando da laminação a quente, né, que na laminação a quente o material é aquecido acima de 0,5 da escala homóloga, né? Então o material ele é deformado, antes de ser deformado, ele é aquecido num forno. E depois de aquecido, ele sofre a deformação. Então, aqui um exemplo, né? O material entra aqui, passa pelo forno e é aquecido, né? Aí depende da temperatura de fusão do material.
e é deformado. E durante a deformação, né, ele sofre o processo de recristalização e novos grãos são formados. Então, você não tem aquele alongamento dos grãos em função do trabalho a frio. Não tem um encruamento do material. Né? Os materiais, o material continua sendo deformado, ele é deformado, né? Ele continua, quer dizer, com os grãos equiaxiais, né? Depois da deformação. Então, esse é o processo do trabalho a quente. Então, vantagens e desvantagens no trabalho a quente. De um ponto de vista prático, o trabalho a quente, que é o estágio inicial da conformação de metais e ligas, apresenta um certo número de vantagens, mas também problemas, como listado em seguida. Então, algumas vantagens. Menor energia requerida para deformar o metal, já que a tensão de escoamento decresce com o aumento da temperatura. A gente viu isso naquele gráfico, que tinha 3 classes de temperaturas, né? Trabalho a frio, amônia quente, e a energia para deformar o material é menor, porque a tensão de escoamento decresce com o aumento da temperatura. O aumento da capacidade do material para escoar sem se romper, é o aumento da dutilidade do material, é uma vantagem, né? O material fica mais maleável. A homogeneização química das estruturas brutas de fusão, como exemplo, a eliminação de segregações, né, que são impurezas do material, em virtude da rápida difusão atômica interna. Então, você tem um movimento interno dos átomos muito grande, em função da alta temperatura, da vibração térmica. Então, em função disso, o material trabalhado a quente vai apresentar uma homogeneização química, uma estrutura mais homogênea, né? Eliminação de bolhas e poros por caldeamento. Você reduz, né, a quantidade de bolhas e poros, o material fica sem bolhas e poros, por conta desse processo de caldeamento, que é em função da alta pressão e da temperatura. Eliminação e refino da granulação grosseira e colunar do material fundido, proporcionando grãos menores, recristalizados e ecoaxiais. Então, você vai ter, comparado, né, com o material fundido, né, você vai ter grão menor do que o material fundido. O grão vai ser menor na laminação, na deformação a quente. Aumenta a tenacidade. Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Isso. Esse colunar que você fala, granulação colunar, seria ela alongada? Sim. Seria um alongamento. Você não vai ter esse alongamento. Ah, beleza. Valeu. Aumento da tenacidade e dutilidade do material trabalhado em relação ao produto de fusão. A tenacidade, que é a energia necessária para você deformar o material até a sua fratura, né, vai ser maior. Você vai precisar, o material precisa botar mais energia nele para poder fraturar. E dutilidade em relação ao produto de fusão. E desvantagens, né? Necessidade de equipamentos especiais, fornos, manipuladores, etc. Porque para aquecer o material e manipular o material, você precisa de manipuladores mecânicos. E gasto de energia para aquecimento das peças. Você aquecer o material, você precisa de uma energia muito grande. E isso é custo, né? Não é num forno, na boca do fogão, que você vai aquecer o material. Os fornos são especiais e as temperaturas são altíssimas, né? Então você precisa gastar bastante energia para isso e dinheiro, né? Outra desvantagem é a reação do metal com a atmosfera do forno, levando às perdas de material por oxidação e outros problemas relacionados, como no caso do aço, que ocorre também a descarbonatação superficial. Então você tem a formação de óxidos, né, do óxido superficial, aquela carepa, né, que é formada. Essa descarbonatação superficial, você perde teor de carbono, porque o carbono vai oxidar, né? Então você perde teor de carbono do material. Então um aço que era 4340 vira 4330, por exemplo. Um exemplo grosseiro assim, na superfície do material.
Metais reativos, como o titânio, ficam Professor. severamente... Oi. Uma pergunta com relação a isso. Para ter uma laminação, ele tem que ter um planejamento de qual aço vai utilizar com um teor de carbono maior? Você diz para prever essa descarbonatação, não? Por exemplo, se eu quero um produto final de 1045, Uhum. aí ele tem que prever isso, e quantos por cento seria mais ou menos de Não. perda? Na verdade, o que você prevê é a perda dessa camada. Você não bota mais carbono, você bota uma camada um pouco maior, seria um material de sacrifício, que vai ser removido depois. Esse óxido depois é removido, e aí você garante que o núcleo vai ser o material que você quer efetivamente. Entendi. Então, o núcleo ele fica com a quantidade de carbono original e é só uma superfície que vai ser retirada depois, então, né? Isso, só a superfície, realmente. Tá? Ok, obrigado. Nada. Então, metais reativos, como o titânio, ficam severamente fragilizados pelo oxigênio e têm que ser trabalhados em atmosferas inertes ou protegidos do ar por uma barreira adequada. Então, essa barreira inerte aqui, né, essa atmosfera inerte, isso é caríssimo, porque você tem que manter o material, que não é pequeno, normalmente a matéria-prima é grande, então você tem que manter uma câmara isolada da atmosfera com uma atmosfera inerte, né, com um gás inerte ali, para evitar o contato do ar. Então, aumenta ainda mais o custo do processo. Formação de óxidos, né, a gente já falou, prejudiciais para o acabamento superficial. Desgaste das ferramentas é maior e a lubrificação é difícil. Em função da temperatura, obviamente, as ferramentas, né, seja qual for, né, o rolo laminador, a trefila, o martelo de forja, tudo isso com a temperatura mais alta vai acarretar um desgaste maior da ferramenta. Necessidade de grandes tolerâncias dimensionais por causa de uma expansão e contração térmica. O material, quando é aquecido, vai dilatar e, à medida que ele for sendo deformado, você vai ter uma dimensão que, quando esfria, vai ter outra, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E outra desvantagem é a estrutura e propriedades do produto resultante menos uniformes do que no caso de trabalho a frio seguido de recozimento, pois a deformação sempre maior nas camadas superficiais produz as mesmas uma granulação recristalizada mais fina, enquanto que as camadas centrais, menos deformadas e sujeitas a um resfriamento mais lento, apresentam crescimento de grãos. Isso aqui a gente falou na aula passada, é o efeito Mingal, né? Que você vai ter uma deformação maior na superfície e você vai ter um resfriamento mais rápido na superfície. E isso faz com que o centro, né, o núcleo, né, a parte central do material, seja mais grosseira, né? Tenha propriedades mecânicas inferiores à superfície. Então, você vai ter uma falta de uniformidade aí, quando comparado, por exemplo, trabalho a frio seguido de recozimento. Bom, vamos falar agora de processos de recuperação e recristalização, efetivamente. Então, o trabalho a frio pode ser reduzido, o efeito, né, do trabalho a frio pode ser reduzido ou mesmo eliminado pela manutenção do material a uma temperatura suficientemente elevada para que a vibração térmica dos átomos permita maior mobilidade das discordâncias. Então, qual é o efeito do trabalho a frio? É o encruamento. É um endurecimento do material por encruamento. Então, esse efeito do trabalho a frio, ele pode ser reduzido ou mesmo eliminado quando você aquece o material nessa que é a chamada temperatura de trabalho a morno, né? Que são temperaturas de cerca de 0,3 a 0,5 da temperatura de fusão. As discordâncias são bastante móveis para formar arranjos regulares e mesmo se aniquilarem. Somente discordâncias em sinais opostos
formando uma estrutura celular, são subgrãos, com uma pequena defasagem de orientação cristalográfica entre as células. Esse é o processo de recuperação. Então, esse é o que acontece internamente no material quando a gente fala que o material sofre recuperação. Você tem essas discordâncias móveis, né, com uma mobilidade maior, e elas conseguem se reorganizar internamente a material, e o efeito que é de acúmulo de tensões, ele é perdido por conta desse movimento das discordâncias. Então, isso é a recuperação. É um processo que depende do tempo, como aqui na figura B está mostrando, e, embora não mude a microestrutura, restaura parcialmente a maciez. Então, aqui, nessa primeira figura A aqui, eu tenho uma deformação com uma temperatura menor do que 0,3 da temperatura de fusão do material. Então, quando eu tenho a deformação ocorrendo com o material com uma temperatura menor do que 0,3 da temperatura de fusão, é o trabalho a frio. Então, eu tenho a tensão de escoamento, que é o Y, aumentando com a deformação, a tensão de ruptura, o limite de resistência, né, que é o azul, o SR, também aumentando com a deformação, e a deformação do material vai sendo reduzida. Você deforma menos o material à medida que ele é solicitado. E você apresenta essa granulação aqui alongada de acordo com a deformação. Quando você tem essa temperatura entre 0,3 e 0,5 da temperatura de fusão, você tem uma redução tanto da tensão de escoamento quanto do limite de resistência com o tempo, né? E você tem um acréscimo da deformação. A deformação ela vai aumentando com o tempo, à medida que você vai solicitando material, que é o que acontece no trabalho a morno. Você tem a estrutura não sendo alterada, né? Aqui a microestrutura não muda, mas você restaura parcialmente a maciez. Você reduz um pouco a resistência e aumenta a dutilidade. Já quando a temperatura está acima do 0,5 da temperatura de fusão e o material é deformado, a microestrutura muda. Você tem a formação de novos grãos, você tem uma grande redução tanto do limite de resistência quanto da tensão de escoamento, e você tem uma grande deformação à medida que o tempo passa. Então, é a característica do trabalho a quente, ok? Que aí é o que ele está explicando aqui, né? A maciez original é inteiramente restaurada pelo aquecimento acima de 0,5 da temperatura de fusão, quando se formam novos grãos com baixa densidade de discordâncias. Você tem a redução de discordâncias, que redução de discordâncias é a redução do limite de resistência do material. Os grãos crescem continuamente até que a estrutura toda seja recristalizada. A microestrutura resultante é equiaxial, muito embora possa ser retida ou mesmo desenvolvida uma textura cristalográfica, que é a textura de recozimento. Então, você tem a recristalização acima do 0,5 da temperatura de fusão. Tal processo de recozimento envolve difusão e, portanto, é grandemente dependente da temperatura e do tempo. Então, a difusão, que é a movimentação dos átomos internos, né, do material, só pode ser átomo interno, porque átomo externo não é do material, né, mas você tem essa mobilidade atômica no material que é dependente da temperatura e do tempo. A temperatura de 0,5 da temperatura de fusão, ela é apenas uma referência aproximada, pois mesmo pequenos teores de elementos de liga podem retardar substancialmente a formação de novos grãos, elevando a temperatura de recristalização. Então, o mesmo material com alguns elementos de liga vai elevar a temperatura de recristalização. Já não vai ser a mesma temperatura, vai mudar. Então, na prática, a temperatura de recristalização é convencionalmente
Professor, ficou mudo aqui. Ficou mudo, professor. Fiquei mudo, cara. Alguém me mutou aí. Aqui não estava aparecendo como mudo, não. Mas agora tá falando? Agora está falando. Sim, agora a gente... Me desculpem aí. Sem problemas. Então, essa temperatura de recristalização ela é convencionalmente definida como aquela em que o metal severamente encruado, um material que sofreu um trabalho a frio e ficou severamente encruado, recristaliza totalmente no espaço de 1 hora. Então, o material, quando você aquece ele vai, né, acima de uma temperatura, ele vai começar a recristalizar, né? Mas essa temperatura aqui exata, que é o 0,5 TF, é quando o material severamente encruado recristaliza no espaço de 1 hora. Se você deixar o material nessa temperatura meia hora, não vai recristalizar tudo. Ele depende do tempo também. Não é instantâneo, né? É uma coisa que eu acho que eu não falei na aula passada, mas quando você aquece o material a 0,5 da temperatura de fusão dele, e se você resfriar totalmente, ele não vai assim instantaneamente recristalizar, não é automático. Demora, né? Isso é um processo que demanda um tempo, né? E demora 1 hora para todo o material ficar recristalizado, ok? Então é isso que tem na prática. O 0,5 TF é uma estimativa que a gente tem, né? Em função de experimentos, né? Mas na prática o que acontece é isso. Professor, se a gente, por algum descuido, acabar deixando esse aquecer demais, corre o risco de crescer o grão? Com certeza absoluta. O grão vai crescer se você aumentar. Se em vez de 0,5 da temperatura... Um exemplo, o material recristaliza totalmente em 1 hora a 0,5 TF. Se você pegar esse material e deixar ele a 0,8 TF em 1 hora, os grãos vão ser muito maiores. Com certeza, esse material que foi aquecido a 0,8 TF em 1 hora vai ter uma resistência mecânica pior do que o material aquecido a 0,5 TF, apesar dos dois terem sofrido recristalização, ok? Opa, mestre, só aproveitando aqui o gancho, existe alguma tabela que indique essa temperatura em função da liga, em função da composição da liga? Professor, tu tá mutado de novo. Olha ela aí, tá vendo? A temperatura, a tabela. Pô, na sequência. Obrigado. Professor, Oi. em relação a isso, devido à TF, a gente está trabalhando um tratamento amorno. Tem que levar em consideração também que o material aquece pelo próprio trabalho. Sim, com certeza. Então, isso às vezes você tem que trabalhar com uma temperatura de aquecimento menor para ter o somatório do trabalho, para que ele não passe de 0,5 para não ter o problema do grão crescer mais, né? Com certeza. Tem que levar em consideração a temperatura que o material vai subir, né? O acréscimo de temperatura em função do trabalho, da deformação plástica, que pode influenciar, sim, no tipo de trabalho que você está sofrendo. Com certeza. Isso tem que estar no projeto, tá? Ok, valeu. Então, aproveitando o gancho do amigo aí que pegou, essa é a temperatura de recristalização de alguns metais e ligas de uso comum, né? Então, tem aqui cobre eletrolítico, cobre com 5%. Ficou mudo de novo. Temperaturas em graus Celsius, tá? O chumbo, ele a menos 4 graus Celsius, ele já está
na temperatura, no 0,5 da temperatura de fusão, seria a temperatura de recristalização dele. Ou seja, acima de menos 4 graus Celsius, ele está sofrendo trabalho a morno, a quente, né? Então, para o chumbo sofrer trabalho a morno, é menos do que menos 4. Seria menos 6, menos 8, aí eu não sei até quanto, tem que fazer a conta, né? E para sofrer trabalho a frio, para o chumbo sofrer encruamento dos grãos, eu tenho que resfriar muito, muito chumbo, né, para poder ficar lá abaixo de 0,3 da temperatura de fusão. Então, é o que eu falei na aula passada, que na temperatura ambiente, o chumbo ele está sofrendo trabalho quente, né? Ele está sofrendo recristalização na temperatura ambiente. Temperatura ambiente aqui do Brasil, né? Do Brasil, ok? E o estânio, então, menos 44 graus Celsius aí, não consigo imaginar, não sei nem se tem algum lugar no mundo que tenha essa temperatura aí normalmente, né? Muito bem. Em alguns metais, o processo de recuperação aumenta a dutilidade mais do que diminui a resistência, sendo então possível controlar propriedades finais de um produto deformado por meio de um severo trabalho a frio, seguido de um recozimento de recuperação que restaura grande parte da dutilidade sem reduzir muito a resistência. Então, você consegue determinar exatamente qual é a característica do produto final, né, com um trabalho a frio severo e um recozimento de recuperação. E aí você vai ter a característica de resistência mecânica, de deformação do material, todas as propriedades mecânicas do material, ok? Em resumo, os principais fatores que afetam a recristalização são: primeiro, uma quantidade mínima de deformação prévia. Então, isso vai afetar a recristalização. Se você pegar um material que não sofreu nenhum trabalho a frio e pegar um material que sofreu trabalho a frio, esses dois materiais vão ter características diferentes quando aquecidos à mesma temperatura de recristalização, né? Então, está dizendo, se o trabalho a frio prévio é 0, não há energia de ativação para recristalização e ficam mantidos os grãos originais. Ou seja, você não vai ter num material que não sofreu nenhum tipo de trabalho a frio, você não vai ter formação de novos grãos, na verdade. Os grãos já estão recristalizados, vamos dizer assim. Você não tem a formação de novos grãos, ok? A recristalização acontece quando você tem um material encruado, né? Se você não tem material encruado, você não tem recristalização. Quanto maior a deformação prévia, menor será a temperatura de recristalização. Aqui é o contrário, né? Se você tem um material que não sofreu nenhuma recristalização e um material que sofreu, um material que não sofreu nenhum trabalho a frio, e um material que sofreu muito trabalho a frio, esse material vai ter uma temperatura de recristalização menor. Quer dizer, na verdade, se você tiver um material que sofreu um trabalho a frio e o outro sofreu muito trabalho a frio, né? Então, teve uma deformação maior, né? O que teve uma deformação maior, que sofreu mais encruamento, vai ter uma temperatura de recristalização menor, porque o material já tem interna uma energia interna acumulada, maior, que vai ser utilizada para a formação de novos grãos, que vai ser utilizada para recristalização, ok? E outra aqui, quanto menor a temperatura, maior o tempo necessário à recristalização. Isso daí tem a ver porque a gente falou que se o material for aquecido a uma temperatura mais alta que o 0,5, vai ter tamanho de grão maior. Então, da mesma forma que se você tiver uma temperatura menor, você vai demandar um tempo maior para recristalização, ok? 4. Quanto maior a deformação prévia, menor será o tamanho de grão resultante, pois será maior o número de núcleos a partir dos quais crescerão novos grãos. Então, o material mais severamente encruado, né, ele vai ter um tamanho de grão menor, porque você vai ter mais núcleos, você vai ter mais sementes a partir
das quais crescerão novos grãos. Se você tem mais sementes que vão crescer novos grãos, vão crescer mais grãos que vão ficar menores, né? É diferente de você ter menos núcleos que vão proporcionar menos grãos sendo formados, que vão ter um espaço maior para ser formados. Observação: uma estrutura de grãos grosseiros apresenta propriedades mecânicas pobres, ao passo que um tamanho de grão fino, né, grãos menores, fornece material alta resistência sem diminuir muito a dutilidade. Isso aqui a gente já tinha falado, né? E adições de elementos de liga tendem a aumentar a temperatura de recristalização, pois retardam a difusão. Você vai ter outros tipos de átomos, né? Os elementos de liga são outros tipos de átomos que dificultam a mobilidade dos átomos do material internamente. Então, isso dificulta a temperatura, dificulta a recristalização. Com isso, você tem que aumentar a temperatura para aumentar a mobilidade, porque você vai ter ali, como se fossem esses elementos de liga, são bloqueadores dos grãos para que eles possam se mover e formar novos grãos. Então, você tem que aumentar essa energia, né, temperatura, para poder facilitar essa difusão. Os efeitos de trabalho a frio prévio e da temperatura de recozimento sobre o tamanho de grão do material recozido para um tempo de recozimento constante são esquematizados na figura abaixo. Então, para um tempo de recozimento constante, né, à medida que tempo de recozimento está aqui, né, por exemplo, essa linha azul aqui. Então, à medida que eu mantenho essa temperatura de recozimento constante, à medida que eu reduzo o tamanho de grão, aqui, né, o tamanho de grão está crescendo para cá, à medida que eu reduzo o tamanho de grão, é porque eu tive um trabalho a frio maior na minha deformação. E ao contrário, né? Se eu aumento aqui o trabalho a frio, eu vou ter o tamanho de grão menor. Ok? E isso para uma temperatura de recozimento constante, né? Considerando uma temperatura de recozimento fixa. Se eu tiver um aumento do trabalho a frio do material, o meu tamanho de grão vai reduzir, ou seja, eu vou ter um material com uma resistência mecânica maior, um material mais resistente, porque o tamanho de grão é menor e isso vai implicar uma maior resistência do material. Embora os recozimentos aumentem o custo do processo, porque a temperatura, né, você vai aumentar o custo do processo, sobretudo com metais reativos, que têm que ser recozidos em atmosferas inertes ou em vácuo, fornece também uma grande versatilidade, pois ajustando-se adequadamente o ciclo trabalho a frio e recozimento, pode-se obter qualquer grau desejado de encoamento do produto final. Foi o que a gente tinha falado já, né? A gente consegue qualquer grau qualquer característica do material dentro de uma faixa, né? Ajustando trabalho a frio e recozimento. Se for desejado um produto final mais resistente do que o material integralmente recozido, então a operação final é um passe de trabalho a frio com o grau de deformação necessário para dar a resistência desejada, seguindo-se geralmente o aquecimento de recuperação a baixa temperatura de recristalização, apenas para aliviar as tensões residuais. Então, o material bastante resistente, ele vai sofrer o último passo dele, a última deformação, vai ser um trabalho a frio, com um grau de deformação necessário, que esse grau de deformação ele vai indicar qual é a resistência mecânica final do meu produto. Se for um grau, quanto maior, né, o grau de deformação, maior a resistência mecânica do meu material. Observação: esse procedimento é mais adequado que tentar controlar a resistência da peça encruada por recozimento, porque o processo de recristalização avança rapidamente e é muito sensível a pequenas flutuações de temperatura do forno. Então, é mais fácil você ajustar o material assim do que com o processo de recristalização, que tem uma variação muito grande. E se for desejado um produto final com material inteiramente amolecido, então o recozimento é a operação final. Se você não estiver preocupado, interessado em resistência mecânica,
Então, você faz o recozimento final e aí é o material que você quer. Os artigos trabalhados a frio, usualmente produzidos, como tiras, chapas e fios, agrupam-se segundo classificações que dependem do grau de encruamento, conforme mostrado na tabela a seguir, para chapas de aço laminadas a frio. Cada estado, que é o temper, né, indica uma diferente porcentagem de trabalho a frio após o último recozimento. Então, tem essa tabela aqui, né, que é de acordo com a porcentagem de deformação, né? Então, se o material não tem nenhuma deformação, 0% de deformação, então ela tem essa classe que não é nada, né? À medida que você vai tendo deformação, você vai tendo a classe 1 até a classe 10, onde você tem aqui a classe 10, o material que sofreu um grau de deformação de 68%, né? Então, aqui você vai aumentando a dureza, né? De acordo com o tipo de chapa, né? Você tem aqui as chapas mais duras, de acordo com o grau de deformação que você aplica no material. E essa deformação, esse porcento aqui, é em relação à área, né? É a área inicial menos a área final dividido pela área inicial. Quantos por cento que você tem de redução da área transversal do seu material. Se você estiver levando em consideração que uma laminação a frio, né? Que isso aqui são chapas, né? São laminadas. Então, considerando que a laminação, você praticamente não tem variação da largura, você só tem redução da espessura inicial e final, então você pode substituir essa fórmula aí pela espessura inicial menos espessura final sobre espessura inicial. Então, com isso, você tem o grau de deformação do material e, dessa forma, você vai ter o quanto você teve de endurecimento em função da deformação, ok? Então, normalmente, as operações de trabalho a frio / recozimento são as etapas finais do processo de conformação mecânica. Isso é devido principalmente às excelentes qualidades superficiais e tolerâncias dimensionais obtidas no produto final. Porém, os esforços de conformação são muito elevados. No trabalho a frio, como o material, a tensão que o material precisa para poder ser deformado é muito grande, né? Os esforços são muito grandes, o que, em certos casos, restringe o tamanho das peças. Também, para alguns materiais de baixa utilidade, a conformação não pode ser realizada. Por quê? Material com baixa utilidade, se você aplicar aqui uma deformação muito grande, essa porcentagem aqui, muito grande, o material não aguenta ser deformado. O material vai romper, vai partir, né? Então, você vai ter um limite de conformação aqui em função da dutilidade do material, que aí é inerente do material, né? Cada um tem o seu, ok? Então, aqui tem uma animação mostrando as alterações granulares da recristalização, material aquecido, e volta. Então, observe que inicialmente esse material está encruado. Ele tem aqui os grãos alongados e ele é aquecido. Só que o processo de recristalização... Opa, apertei errado, perdão. E no final, os grãos recristalizados já não têm alongamento. São grãos equiaxiais. Okay? Bom, último assunto aqui da aula de hoje é o fibramento mecânico. Né? O que é o fibramento mecânico? Como o nome diz, né? É um fibramento mecânico. Então, como resultado do trabalho mecânico, as partículas de segunda fase, o que são partículas de segunda fase? Inclusões, vazios, segregações, é tudo aquilo que não é o material. Né? Você tem o material, o aço, carbono, né? Mas fora o aço, carbono, você tem lá outros tipos, né? Impurezas presentes no material. Em maior ou menor grau, você vai ter sempre alguma coisa. Né? Então, essas partículas de segunda fase tendem a distribuir-se e assumir um formato de forma grosseira, análogo à deformação da peça como um todo. O material está ali no meio, né? Essa partícula de segunda fase, que não é um material, mas está lá. E você deforma o material,
essas partículas vão ter uma tendência, né, a assumir o formato que o material está tomando também, né? Mas de maneira distinta dependendo da partícula. Então, por exemplo, se a partícula ou se essas partículas inclusões são dúteis e mais mole do que a matriz, do que o material em si, assume uma forma alongada elipsoidal, como, por exemplo, o sulfeto de manganês no aço, que é o que a gente vai ver na próxima figura, que é essa daqui. Então, aqui, uma partícula, né, o que era uma partícula de sulfeto de manganês, e ele foi deformado e tomou-se essa forma aqui em função da deformação do material, porque é mais macia do que o aço. Se são frágeis, né, se as partículas de segunda fase são frágeis, quebram-se em fragmentos que se orientam paralelamente em direção principal do trabalho, como, por exemplo, o óxido de alumínio no aço. Então, o óxido de alumínio é mais frágil que o aço e ela vai acabar quebrando durante a deformação por conta da deformação. Okay? E se são mais duras e mais resistentes do que a matriz, não se deformam. É o caso do óxido de silício, por exemplo. O óxido de silício tem uma dureza maior do que a dureza do aço. Durante a deformação, ele não acontece nada, porque ele é mais duro que o aço. Tal alinhamento de partículas de segunda fase, inclusões e segregação, cavidades durante o trabalho a frio ou a quente, bem como a distorção preferencial da forma de grãos no trabalho a frio, são responsáveis pela estrutura fibrosa típica dos produtos conformados. E o fenômeno é observado em macrografias como abaixo. Então, essas linhas aqui, que são observadas no material conformado, são em função dessas partículas de segunda fase durante a conformação mecânica. Então, isso é uma característica da conformação mecânica. Se você usinar o produto, você não vai ter o fibramento mecânico, porque isso é em função da deformação das partículas de segunda fase no material. O fibramento mecânico, que não deve ser confundido com textura cristalográfica, produz na peça um tipo de anisotropia que afeta principalmente as propriedades de dutilidade, tenacidade à fratura e resistência à fadiga do material. Praticamente não influi no limite de escoamento. Em geral, a dutilidade à tração, as propriedades de fadiga e a tenacidade à fratura, medida, por exemplo, com ensaios de impacto, serão menores nas direções transversais, normais às fibras, do que na direção longitudinal. Daí ser importante a obtenção de uma orientação adequada das fibras quanto à fabricação das peças. Então, vai influenciar direto na característica do produto final e essas segregações, essas partículas de segunda fase, sempre vão existir, em maior ou menor grau. Só que quanto menor, né, você quiser, né, que tenha essas segregações, mais caro vai ser o processo de fabricação do aço, porque vai implicar lá naquela atmosfera inerte, desde o bruto fundido, né, vai ter uma série de processos aí que você vai encarecer muito o produto, né, mas vale a pena, né? A limpidez, né, o nível de inclusões e a microestrutura das chapas de aço são parâmetros importantes na seleção dos aços. Aços com a mesma composição química básica podem ter uma grande variação de propriedades mecânicas em função dos processos utilizados e das práticas de fabricação. É isso que eu falei aí. Tratamentos de dessulfuração na panela, escória sintética e desgaseificação a vácuo podem produzir aços com alta limpidez, baixo nível de inclusões, necessários para algumas aplicações críticas, como a área nuclear, por exemplo. Entretanto, esse nível de performance pode ser altamente conservativo e aumentar consideravelmente o custo de fabricação. Então, quando se justifica, vale a pena fazer isso daí. Mas tudo tem seu preço, né? Aços com alto nível de inclusões, ao contrário, podem não ser seguros e ocasionar fraturas catastróficas. Essas inclusões acabam sendo concentrador de tensões no material. E isso pode causar uma fratura no material catastrófico que não era prevista. Não foi prevista em projeto, né? Não tem como ser prevista, não tem como ser estimada. Você não está vendo lá uma inclusão interna no material, uma bolha interna no material. Isso daí
pode ser fatal, né? Então, para se ter estruturas com níveis aceitáveis e propriedades mecânicas, deve-se considerar a integridade estrutural e seu custo, né? Então, aqui tem uma laminação de um fibramento mecânico com as segregações aqui. No caso, segregações que são mais macias que o material. E elas acabam se deformando, né, junto com o material, formando aqui como é que fala? Formato elipsoidal, né, no material à medida que ele é deformado, né? Ele vai deformando junto com o material, cada vez mais, e pode, né, dependendo, causar esses problemas aí que a gente falou. E num virabrequim aqui, né, a gente vê nitidamente a distribuição aqui do fibramento mecânico à medida que ele sofreu essa deformação. Então, se esse virabrequim fosse usinado, você não teria essas linhas aqui, né? E aqui você vê também segregações, né, bastante nítidas aqui. Então, se fosse material usinado, você teria isso daqui tudo uniforme, né? Não teria nenhuma linha aqui ao longo do material. Isso aqui é porque a ferramenta entrou aqui, né? O forjamento deformou aqui e o material sofreu essa deformação, e com isso a segregação, as partículas aí sofreram essa deformação também, ok? Bom, mestre, desculpa, só aproveitando esse gancho aqui do forjamento, tá aqui, na verdade, essa vista do virabrequim, tem algum ensaio que possa ser feito, não sei, raio-x, alguma coisa nesse sentido, que possa ser feito para detectar esse tipo de condição? Não, só metalografia mesmo, que vai visualizar esse fibramento. Só na metalografia, né? Nenhum não destrutivo pegaria isso. Não destrutivo não tem como identificar isso, não. É interno do material. Entendi, não. Perfeito. Obrigado, mestre. De nada. Ô, Gustavo, aproveitando a entrada do colega, no caso de que ele falou de NDT, nesse caso dos vazios, daria alteração no tipo de material. Mas aí, para esse nível de inclusão, não é perceptível, né? Porque a gente está falando aí, são partículas de segunda fase, né? Que identificam o fibramento mecânico. Estou falando assim porque eu já trabalhei com Eddy Current, e no caso disso daqui, numa falta de material como está um vazio escuro aqui no virabrequim, por Eddy Current, ele ia dar como se tivesse uma ruptura, uma rachadura na... Sim, aí é uma falha do material. Isso daí pega, mas a linha, essa linha não pega. O tipo de fibramento que não, né? O tipo de fibramento não pega porque você não tem material aqui, é um vazio, né? Sim, ok. Tá bom? Aí pega, porque aí é uma descontinuidade no material. Mas isso daqui, o material é contínuo, né? Isso aqui não tem uma descontinuidade, tá bom? Ok. Obrigado. Bom, então a gente finaliza aqui a parte de fibramento mecânico, e aí vamos fazer aqui alguma recapitulação, alguns exercícios, né, sobre a unidade 1, e aí quem tiver instalado aí o Vevox, né, eu solicito que abram aí, porque vai ser agora que ele vai aparecer aí para vocês, tá ok? Quem tiver aí, deixa eu colocar aqui para ver se não vai dar problema. Vou botar no meu também. Só um minuto aqui que eu vou baixar. Ok, quem chegou depois aí, desculpa aí, mas quem chegou depois e puder fazer o download... Quem chegou depois aí puder fazer o download do Vevox, a app, e usar esse código aqui, é interessante para poder... Só para poder participar aqui também da resposta, né? Mas quem não tiver também não vai ter problema com relação ao aprendizado, vamos dizer assim, ok?
Alguém está baixando aí para eu esperar? Tô baixando aqui, só um minuto. É que eu tinha baixado o outro. Aí desinstalei, tô baixando agora o certo. Tá bom. Tá ok, já baixei, já digitei aqui o código. Processo de Apareceu. fabricação 3. Isso, apareceu o welcome aí, né? Isso aí, positivo. Tá bom. Então, vamos aqui. Quem quiser aí participar, vai aparecer aí no... Deixa o aplicativo aberto agora, por favor, tá ok? Que vai... Ô, professor, boa noite. Acabei de chegar aqui na aula agora, estava com problema, não consegui entrar. O que seria esse aplicativo aí? Esse aplicativo, ele é só para o aluno interagir aqui, em vez de falar aí, você vai interagir e eu vou ver as respostas aqui na apresentação, entendeu? Sim, sim. Eu também consegui abrir, processos 3. Isso. Vamos fazer a primeira aqui e aí vocês vão entender aí, quem tiver, tá bom? Bom, a primeira é essa daqui, ó. Então, eu vou apertar aqui e vai aparecer aí no aplicativo essa pergunta. Vê se apareceu aí. Apareceu. Aí vocês clicam aí na resposta que vocês acham que é. Entendeu? Entendido. Clicam aí no celular, no aplicativo. Ok? Vinte pessoas responderam aqui, pelo meu 22. Uma desistiu. Mestre, esse questionário feito por esse aplicativo, assim como o outro lá em Processos 2, ele tem um tempo de realização? Não, esse aqui eu que controlo o tempo. Eu que vou apertar aqui, estou aguardando ver se todos respondem, entendeu? Ok, obrigado. Ô, Gustavo, a correção você faz aí, aparece aqui no aplicativo ou somente na tela? Nos dois. Ah, tá ok. Bom, vou finalizar aqui, tá ok? Bom, vou finalizar porque tem 30 de 29, na verdade, o outro sou eu aqui, que eu não cliquei nada. Aí ele mostra aqui a distribuição, né? Como que foi a distribuição de respostas, né? Então, aqui, são vantagens da conformação realizada por trabalhar quente, exceto. Né? O que não é vantagem aqui, né?
Então, aumento da tenacidade e dutilidade do material em relação ao fundido. Sim, isso daqui é uma vantagem. Em relação ao fundido, você tem aumento da tenacidade e dutilidade. Homogeneização química das estruturas de bruto de fusão. Também, né, você vai ter essa homogeneização. Criação de bolhas e poros por caldeamento. Não. Isso daqui é uma desvantagem que você tem, na verdade. Na verdade, você não tem criação, você tem eliminação, né? Na verdade, não é uma desvantagem. O certo é eliminação de bolhas e poros por caldeamento, né? A vantagem seria, em vez de criação, eliminação. Então, essa daqui, né? E só o último aqui, eliminação e refino da granulação grosseira e colunar do material fundido. Isso aqui também é uma vantagem. Então, terceira, que é a opção correta. Todo mundo entendeu aí? Positivo. Entendido, professor. Legal. A próxima aqui. Afirmativo, mestre. Ô, mestre, só falar uma coisinha aqui, mestre. Eu acho que essa sala ela tem limitação de alunos. Qual sala? Essa do Vevox, porque eu não estou Sério? conseguindo entrar. É mesmo? Não Tá sabe, dizendo aqui, unable to join. Aí, Ué. eu não sei. Já é a Aí quarta tentativa aqui e nada. E nada? Deixa eu sair daqui, que aí se eu sair, libera um, né? Mas você já botou o código? Já ele está processando o código, mas ele depois diz que não foi possível entrar na sala. Não. Eu saí aqui, que aí libera um espaço, né? Tá, vamos ver aqui. Entra, por favor. Professor, como o Daniel colocou aí no chat, não é porque já começou o quiz aí, não pode ser isso que tenha impedido a entrada? Pode ser isso, hein? Pode ser isso sim, porque já pode, não sei. Realmente É verdade. não sei se é. Tá bom? Tenta aí. Pode ser isso mesmo. Eu não estou conseguindo mesmo, não. Mas tá tranquilo. Depois eu vou pesquisar a questão de quantidade, né? Eu não verifiquei isso realmente, talvez. Pode ser isso também. Beleza. Bom, vou finalizar aqui, tá? Uma característica de um material onde certas propriedades físicas são diferentes conforme as diferentes direções. Isso é isotropia, anisotropia, encruamento, recristalização. Bom, a maioria que colocou anisotropia, né? Então, realmente é anisotropia, quando você tem propriedades físicas em diferentes direções, né? Quando você tem propriedades físicas em iguais direções, né? Em todas as direções as mesmas propriedades, é a isotropia. Encruamento é o material, é o efeito de endurecimento por trabalho a frio, e recristalização é a formação de novos grãos em função do trabalho a quente. Okay? Mais uma aqui, ó. Mestre, o encruamento é também aquele termo em inglês, o strain hardening. Strain hardening. Muito bem, Moisés. Deformação. Exatamente, strain hardening.
Em relação às propriedades mecânicas, responda. Aqui tem, né, o material sofrendo uma laminação aqui, região A, região B. Né? A dureza na região A é maior do que na região B. A resistência mecânica na região A é maior que na região B. Ambas regiões apresentam propriedades similares. A dutilidade na região A é maior que na região B. Professor, Pronto. não que seja um problema, mas a imagem não aparece no aplicativo. Não que seja No um problema. aplicativo não aparece, não? Para mim, pelo menos, Ah, é. aparece a estatística. Só Tem como razão. feedback. Eu também, mestre, eu também estou tendo que teste, né? entrar na apresentação aqui da aula para ver a imagem. Ah, No que aí vocês têm que aplicativo não tá alterar. aparecendo. Entendi. Eu tô pelo computador, tá tranquilo, mas é só para dar o feedback mesmo. Não, obrigado. Depois eu vou ver se eu consigo. Eu nem sei se eu consigo colocar a imagem no aplicativo depois. Mas obrigado, eu vou verificar se eu consigo colocar. Eu botei tá no computador, né? Na apresentação do computador tá, né? Beleza, mestre. Obrigado pelo feedback. Realmente tinha que estar também no celular. Vou verificar se é possível. Ok, tranquilo. Finalizar aqui. Estava bem dividido aqui, né? Mas uma galera colocou aqui 4, né? A dutilidade na região A é maior do que na região B. Aí 55% aí achou isso, né? Só que eu lamento informar que é 3. Ambas as regiões apresentam as propriedades similares. Por quê? Porque aqui, ó, a gente teve uma recristalização. Então, o material ele entrou aqui, né, ecoaxial, você não tem alongamento nenhum aqui, como a gente observa, e aí sofreu recristalização, e aí aqui no B tem os grãos recristalizados. Então, as propriedades são similares. Não tem como afirmar que tem uma diferença em relação à propriedade X ou Y, tá ok? Mas aí eu acredito também, em função de vocês não terem a figura no... ter que alterar aí, pode ter dado confusão também, né? A próxima aqui tem figura também, ó. Professor? Oi? A gente poderia dizer que na B o grão seria menor? Ou não? Não tem como dizer não. Porque sofreu recristalização, não tem como dizer não. Pelas informações, depende do tempo. Só pela figura que só está escrito recristalização, seco, não tem como afirmar. Tá bom? Não, beleza. Uma última aqui, você também tem essa figura aqui, só que aqui não tem recristalização, né? Aqui o material, ele tem a região A, sofreu aqui a laminação, e tem a região B. Aqui não tem diferença, não tem recristalização.
na anterior, se tivesse explícito que foi um trabalho a quente, aí sim teria propriedade diferente, né? Teria que falar, teria que dar mais dados, não só trabalho a quente, mas teria que falar qual a condição do material antes e qual a condição depois do material que sofreu trabalho a quente. Por exemplo, tamanho de grão, falar, o tamanho de grão da região A é menor do que da região B. Teria que falar alguma coisa assim, entendeu? Ah, sim, beleza. Ou está visivelmente bem menor, né? Alguma coisa Exato, assim. exato. Bom, vou fechar aqui. Bom, então, a maior parte da turma aí colocou que a dutilidade na região A é maior que na região B. Número 2. Alguns colocaram que ambas as regiões apresentam propriedades similares. Outros aqui, a resistência mecânica da região A é maior que a região B e a dureza da região A é maior que a região B. Então, aqui, ó, a gente vê aqui grãos equiaxiais, né, sem alongamento, e aqui o material é encruado, né? Então, certamente, esse material encruado aqui, B, tem uma dureza maior no B, uma resistência mecânica maior no B. Mas a dutilidade certamente é maior no A, porque quando você tem aumento de dureza, você tem redução da dutilidade, que é o que acontece no B. Então, o certo é a 2, a dutilidade na região A é maior do que na região B. Ok? Bom, pessoal, na próxima aula aí a gente vai entrar no capítulo 2, que é a laminação, conhecer os fundamentos da laminação, os principais laminadores, laminação a quente e a frio. Okay? Lembrando que o material está no Google Classroom, com esse código aí. Quem chegou depois, anota esse código aí, H3NYQDS. Entra lá em classroom.google.com e participa da turma. Como eu falei no início da aula, a quantidade de alunos, agora tem aí 46 alunos na sala, aqui, na sala, não sei se está assistindo. Mestre, uma questão aqui, a propósito. Mas... aquelas animações que o senhor... Estou falando. Posso terminar de falar? Posso, né? A quantidade de alunos cadastrados no Classroom é menor do que a metade de alunos que está nessa reunião agora. A gente está com 46 alunos. Então, todas as informações importantes que eu for passar para a turma vão ser pelo Classroom, que tem que estar cadastrado o aluno lá. Né? Assim que eu mando qualquer coisa, vocês vão receber por e-mail o aviso. Então, é a maneira que eu vou me comunicar com os senhores, ok? Cadastre-se lá, porque tem muito pouco aluno cadastrado. Moisés, pode falar. Perdão, mestre, eu só queria perguntar o seguinte, quando o senhor apresenta as animações, por exemplo, trabalha frio, trabalha quente, quando o senhor está mostrando as figuras lá e os vídeos, os vídeos de animação, eles estão lá no canal do YouTube do senhor, né? Estão no canal do isso que eu quero perguntar. São. Mas, por exemplo, quando você for pegar o material no Classroom aqui, esse material que eu apresentei hoje,
O vídeo que eu passei aqui hoje, por exemplo, ele não está no material, porque o material é um PDF. Aí, no PDF, tem um link, que aí você vai clicar no link e aí vai abrir o vídeo lá no canal, entendeu? Porque senão fica muito pesado, fica inviável colocar o arquivo, o vídeo no arquivo para mandar para vocês. Fica com... Exato. Então, no PDF tem um link. Ruim de abrir, né? Exatamente. Não, senão vai ter mais de 1 GB aí de material. E aí, com PDF, vocês têm o link, que aí clica e vai lá para o vídeo do canal, tá ok? Certo. Obrigado. De nada. O canal do YouTube, Gustavo Simão, é só se inscrever e ativar o sininho para ter todas as novidades, né? E qualquer dúvida... Eu sigo o senhor lá. Muito obrigado. O senhor lá. Muito obrigado. Qualquer dúvida, gustavosimão@uol.com.br. É só mandar o e-mail que eu... 24 horas por dia, 7 dias na semana. 24/7, o e-mail está funcionando para responder qualquer dúvida que o aluno tenha, tá ok? Desejo a todos aí uma boa noite e pergunto se tem alguma dúvida aí que eu possa sanar.